Olá, eu sou Conceição Santana, bem-vindos ao canal História à Vista. Hoje nós vamos falar da Revolução Industrial, que começou na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, e causou grandes transformações na humanidade. Mas antes de continuarmos essa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Vem comigo! A Revolução Industrial foi um processo de grandes avanços tecnológicos que começou na Inglaterra no século XVIII e que vai se espalhar pelo mundo, causando grandes mudanças com o surgimento da indústria e a formação do capitalismo. O pioneirismo inglês na Revolução Industrial ocorreu por uma série de motivos: a acumulação de capital por causa das práticas mercantilistas e o fato de ter uma monarquia parlamentarista com fortes representantes burgueses que influenciaram em várias práticas comerciais. Outra questão também é por causa da mão de obra disponível, resultado dos processos de cercamento que ocorreram no século XVII, onde os camponeses foram expulsos de suas terras e se deslocaram para as cidades. O outro motivo seria a utilização dos recursos naturais disponíveis, como o carvão mineral e o minério de ferro. O último motivo seria as inovações técnicas, no caso a invenção da máquina a vapor, que revolucionou todo o processo de produção de mercadorias e a crescente industrialização. A Revolução Industrial representou um marco na história da humanidade. Ela modificou as relações sociais e as relações de trabalho. E por falar em relação de trabalho, os trabalhadores que viviam nessa época viviam em extremas condições de miséria, as condições de trabalho e moradia eram péssimas, as fábricas tinham má ventilação, não havia equipamentos de segurança, muitos operários se acidentavam ou adoeciam e eram dispensados sem receber o seu salário. A jornada de trabalho chegava a 16 horas sem direito a descanso ou férias. Os salários eram muito baixos. As mulheres e crianças faziam o mesmo trabalho pesado e ganhavam menos que os homens. Foi diante de tantas injustiças e maus tratos que os trabalhadores começaram a se organizar para lutar por seus direitos, surgindo nessa época os movimentos conhecidos como ludismo e cartismo. O ludismo foi uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores. Eles invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Muitos desses manifestantes foram condenados à prisão, ao exílio e ao enforcamento. Já o movimento cartista tentava conseguir direitos por meio da política, que exigiam que todo homem tivesse direito ao voto e à representação no parlamento. Então, a Revolução Industrial, ela pode ser dividida em várias fases. Vamos citar aqui as suas principais características. A primeira fase, que é a primeira revolução, começou na Inglaterra no século XVIII e foi até 1850. Essa fase é marcada pela invenção da máquina a vapor, assim como a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, a produção artesanal pela indústria. As transformações ocorridas nessa fase estão relacionadas especialmente à utilização do carvão como fonte de energia, ao desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. Ocorreram também avanços tecnológicos, como a ampliação da indústria siderúrgica e a invenção do telégrafo. Foi um período marcado pelo crescimento das cidades em torno das fábricas e da exploração do trabalhador com baixos salários. Agora nós vamos falar da segunda fase, da segunda Revolução Industrial. Ela se inicia na metade do século XIX, por volta de 1850, e termina após a Segunda Guerra, em 1945. Então saiu dos limites da Inglaterra e alcançou outros países, como a Alemanha, a França, os Estados Unidos e o Japão. Nessa fase, o petróleo e a eletricidade também são usados como fonte de energia. O processo de industrialização
promoveu o desenvolvimento do capitalismo, dividindo a sociedade em dois grupos, a burguesia versus proletariado. Foram criadas invenções, o automóvel, o telefone, o rádio, o avião, a construção da ferrovia e navios a vapor, o antibiótico, a lâmpada incandescente, o uso, a fabricação do aço usado em construções e trilhos. Esse processo de industrialização dos países europeus levou à disputa por novos mercados consumidores e matéria-prima, provocando uma prática imperialista em vários continentes, como a África, a Ásia, a Oceania e a América. A terceira revolução industrial, conhecida como Revolução Técnico-Científica, teve início na metade do século XX e se estende até os dias atuais. As mudanças referem-se principalmente à relação que se estabeleceu entre o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo e o avanço científico. Nessa fase, a revolução deixou de se limitar apenas a alguns países e se espalhou pelo mundo. As inovações desse período ligaram as pessoas em todas as regiões do planeta, possibilitando a transmissão instantânea de informações, diminuindo tempo e distância. Houve grande desenvolvimento nos setores da medicina, biotecnologia, robótica, genética, eletrônica, transporte e das telecomunicações, possibilitando mais ainda a globalização. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.